Aliás, Ageu tem 2 capítulos, e eu vou estar lendo, não os 2 capítulos, mas vamos ler versículos, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2, tá? Glória a Jesus. Deus é fiel, amém? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Diz o seguinte, a palavra de Deus. E é muito interessante a expressão, né, que ele usa. Versículo 3, fala assim, ó: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Diga misericórdia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. Vou repetir isso aqui. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor. E todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ser renovados para cumprir o propósito de Deus. Diga assim: renovados para cumprir o propósito de Deus. Vai falar com vontade, ser renovados para cumprir o propósito de Deus. Todos os dias eu e você precisamos vivenciar, experimentar renovação. E eu creio que nessa noite você vai sair desse lugar renovado no seu entendimento, renovado no seu ânimo. Você vai sair daqui renovado para viver o que Deus determinou como propósito para a tua vida. A maior descoberta que alguém faz na sua vida é sobre o propósito de Deus para a sua vida. E eu falei isso aqui já muitas vezes. É bom que nós sempre temos gente nova na igreja, e nós precisamos ser lembrados do que nós temos aprendido. E o Espírito Santo, ele faz exatamente isso. Ele nos faz lembrar tudo quanto temos aprendido, ou aquilo que já foi ensinado. O propósito de Deus, ele foi estabelecido, ou ele foi primeiro feito. Deus primeiro decide o desígnio, decide o propósito, e depois então ele envia. A gente aprende sobre isso quando estudamos sobre Jeremias. Deus, ele fala para Jeremias: antes que tu viesse a ser concebido, a ser gerado no ventre de tua mãe, Deus fala assim: eu já te conhecia. Então você não é uma surpresa para Deus, você é fruto do propósito de Deus. Ninguém é fruto do acidente, ninguém mesmo. Você é fruto do propósito de Deus, e por isso você está aqui nessa terra. Antes que, fala para Jeremias, antes que tu viesse a ser concebido, Deus fala: eu já te conhecia. Efésios 2, versículo 10, fala sobre obras que Deus preparou para nós
antes da fundação dos séculos. Então veja que Deus, Ele é organizado. Deus é um Deus planejado, Ele é um Deus de propósito. Ele tem propósito, então Ele envia alguém com um propósito. Por isso nós podemos afirmar que cada pessoa que está nessa terra, ou que veio a essa terra, ele veio para cumprir propósito de Deus. Que o teu coração seja cheio dessa certeza, dessa convicção, que Deus tem um propósito para a tua vida. E é importante que você descubra qual o propósito. E eu tenho dito que a maior descoberta que alguém faz é exatamente o propósito de Deus para a minha vida. A vida que faz sentido é quando você vive exatamente o que você foi designado para viver. E lamentavelmente, irmãos, muitos mesmo, a maioria, eles vivem sem saber por que estão aqui. Domingo passado, você que estava aqui, ou na célula, você foi ministrado durante uma palavra que a pastora Vitória ministrou, uma palavra que nos gerou crise. O intuito foi gerar uma crise. Cada dia que passa, nós estamos mais perto, num bom sentido, de nos encontrar com o Senhor. Alguns ficam tristes, mas não era para ficar triste, é preciso se alegrar, porque cada dia que passa é isso. Nós estamos envelhecendo, mas estamos chegando mais perto de nos encontrar com o Senhor. Porque o propósito de Deus é exatamente isso. Deus nos fez para adorar. Aí diga assim: eu fui feito para adorar o Senhor. Glória a Jesus. Você tem essa convicção? Nós cantamos demais músicas que nos ajudam a lembrar que nós nascemos para adorar o Senhor, irmãos. Eu lembro que quando eu me converti, já se cantava uma música: eu nasci para te adorar. Uma outra fala assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Para que eu estou vivendo? Se não for para viver, para que eu estou aqui? Você lembra dessa música? Que não faz sentido, irmãos. O propósito de Deus, ao criar o homem, ao fazer o homem, foi que o homem o adorasse. Nós fomos feitos para Deus, irmãos. Você foi feito para Deus, queridos. Você pode se alegrar em saber que você foi feito por Deus e para Ele. Agora a pergunta é: você está vivendo esse propósito? Você está vivendo para Deus? As tuas escolhas, as tuas decisões, a tua agenda, as tuas prioridades, elas estão alinhadas com o propósito de viver para Deus? Eu estou vivendo para Deus? Irmãos, isso é muito assim, vamos falar aqui, isso é muito refletido na nossa agenda de oração. Como é que está a tua agenda de oração? Você está orando mais do que assistindo séries, para quem gosta de série? Você está orando mais, ficando mais tempo com Deus em oração do que assistindo os teus programas? Alguns gostam de série, outros gostam de documentários. Eu agora estou gostando de youtuber. Eu estou assistindo propositalmente, vídeos educativos. Aí eu vou para o YouTube, que tem muita coisa boa. Mas a pergunta é: eu estou ficando mais tempo com Deus, ou estou buscando ficar mais tempo com aquilo que me interessa no momento? Faz aí o cálculo. Isso vai responder se você está vivendo o propósito de adorar a Deus. E eu não estou dizendo que a adoração está limitada a esse tempo de ações ou de oração. Não é isso. A adoração é um estilo de vida. Mas, irmãos, eu posso dizer para você: quem não tem na sua agenda do dia um tempo de dedicação exclusiva para orar, ele não consegue meditar na lei do Senhor, ele não consegue se lembrar de Deus, ele não tem adoração como um estilo de vida. Porque o que dá, vamos falar assim, combustível, o que te enche para você viver o resto do dia, é exatamente o que você dedica nos primeiros momentos do teu dia. Está entendendo, Alexandre? Mas se você acorda e não faz nem o sinal da cruz, meu irmão, pelo amor de Deus, para um bom católico, sabe o que é muito bem o sinal da cruz, né? Preste atenção. Viver o propósito de Deus é o que dá sentido à vida, irmãos. E é incrível quando você e eu vivemos o propósito de Deus. Eu estou colocando o principal, que essa é uma pergunta que muitos fazem: mas qual o propósito da minha vida?
É isso, Deus fez você para adorar. Você foi feito para adorar, querido. Adorar ao Senhor, e não idolatria. Adoração ao Senhor, e adoração, sim, é um estilo de vida. Mas você não consegue desenvolver adoração com estilo de vida se você não tem adoração, nesse sentido de tempo de oração, jejuns propositalmente, com uma certa frequência. O congregar, né? O congregar, irmãos, quando é que você vem no culto? Alguns vêm domingo após domingo, e é uma bênção para quem já está nessa frequência. Outros vêm 2 vezes na semana em culto, e tem uns que não vêm por causa da agenda semanal. Alguns trabalham de plantão. Tem uns irmãos aqui que trabalham 24 horas, folgam 48 horas. Alguns são obreiros, e aí a gente tem que estar, a gente pede para eles informar qual o dia que a gente pode te escalar. Então eles mandam a agenda deles. São poucos, não são muitos. A maioria tem o privilégio de trabalhar normal. Então observe como é que está a tua agenda, e vai alinhando a sua vida com o propósito de Deus. O propósito de Deus para a tua vida é o que fará você viver animado. O propósito de Deus é que fará com que você receba todo tipo de recurso. Eu aprendi isso com o Dr. Miles Monroe, ele já faleceu, e ele traz exatamente isso numa ordem cronológica, em degraus. Quando você está vivendo o propósito de Deus, incrível como você experimenta dentro de você, olha isso aqui, ó, convicção, certeza. Existem pessoas que estão vivendo crise existencial, estão vivendo o tempo todo com dúvidas, com dilemas. É como se não soubesse para o que estou aqui, não soubesse para onde ir. Já viu pessoas que ele não sabe escolher nem a profissão dele, e começa uma faculdade e para no meio, e começa outra e para depois, e vai fazendo. Não tem propósito, ele não tem revelação do propósito. Eu estou só introduzindo essa mensagem aqui. A gente vai ver no livro de Ageu exatamente isso. Um povo inteiro, uma nação toda, que estava vivendo dia por dia, mas não estava vivendo o propósito de Deus. Eles não estavam vivendo o que Deus os havia designado para fazer. E nós lemos aqui alguns versículos, e Deus começa a confrontar Israel. E é interessante porque eles estavam com um projeto de construção. Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, eles são contemporâneos. Eles viveram no mesmo período. Eles viveram numa época de restauração de Israel, de restauração da nação de Israel e da restauração do povo de Israel. Foi um tempo que eles estavam voltando do exílio da Babilônia. E é interessante porque quando eles retornaram para Babilônia, aliás, para Israel, para sua terra natal, eles retornaram com algumas missões, alguns objetivos, e um deles era a construção do templo, assim também como a construção do muro, na verdade mais uma reconstrução dos muros de Jerusalém, que por causa da guerra estava arruinado, foi derrubado, foi destruído. E essas obras de construção, elas falam muito, é interessante, porque a obra de Deus, nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. As estruturas ou os edifícios, eles têm um propósito, edificação de vidas, se tornar um local de adoração, um local de capacitação, de congregar o povo de Deus. Então Deus se manifesta nesses ambientes porque o seu povo está reunido com o propósito de adorar, né? Por isso que ele vem aqui e nós experimentamos coisas que em nenhum outro lugar vamos experimentar. É por causa do propósito de Deus, e isso é mais do que tudo. Israel estava vivendo sem o propósito, ou sem cumprir o propósito, e Deus confronta eles, porque eles saíram com consciência, sabendo o que eles tinham que fazer. Só que detalhes, irmãos, quando você lê todos esses livros que eu falei, Neemias, Esdras,
e também Zacarias, você vai ver uma coisa: os inimigos se levantaram. O livro de Neemias talvez seja o que mais mostra as adversidades que eles enfrentaram para viver ou para cumprir a missão que eles haviam recebido. E não foi fácil. Mas é exatamente lendo Neemias que você vai entender, em parte, o que Ageu estava confrontando. Porque eles começaram bem. Só que Neemias não entra assim em detalhe com relação a tempo, a período. Mas passou-se muitos anos. Eles começaram a obra, por causa da pressão dos adversários, eles davam uma afrouxada. E é interessante, isso acontece com a nossa vida. Nós começamos propósito, ou viver, ou praticar coisas alinhadas com propósito, mas vem pressão, vem dificuldade, vem desafio, e às vezes vem coisa boa, irmão. Nem sempre essa dificuldade é por causa de ruínas, desastres, enfermidade, crise. Não. Uma das coisas que mais atrapalham filhos de Deus a viver o propósito de Deus, às vezes é o sucesso que ele está tendo naquilo que ele faz. E aí a coisa que Deus falou para ele fazer começa a ficar secundário, começa a ficar de lado. E é interessante, a gente começa a se ocupar com tanta coisa, irmão, e fazer tanta coisa. Deus me deu a graça de naturalmente empreender, de fazer as coisas. Talvez as circunstâncias, as lutas. A minha mãe, ela sempre foi sacoleira. Nem usa mais esse termo, né? Sacoleira é vendedor de casa em casa. Ela vendia Avon, vendia esse negócio de perfume, e ficava vendendo. E ela fazia para nós, eu lembro que ela fazia para nós salgadinho, chopp. Aí cada um pegava uma caixa, um isopor e uma bandeja com salgado e ia vender, irmão, se virar dos 30. Desde criança a gente fazia essas coisas. Tempo de colheita de pimenta, a gente ia para o pimental, irmão, colher pimenta do reino. Aí antes da colheita, a gente ia fazer saquinho, fazer muda, irmão. Todos os negócios eu já fiz, queridos. Então eu desenvolvi uma pegada empreendedora. E eu sei exatamente. E Deus nunca me proibiu de fazer outras coisas, de fazer negócios. Mas quando eu me converti ao Evangelho, Deus me deu uma convicção do chamado para pregar a palavra de Deus. É uma convicção, irmão. E na época eu era solteiro, podia fazer um monte de coisa, mas eu entendia, não, Deus me chamou para pregar o Evangelho. E Deus me deu uma oportunidade. Diga assim, o propósito, fala com vontade, fala assim, o propósito vai revelar oportunidades. Deus vai te conectar com oportunidades, irmãos. E Deus me dava oportunidades. E quando não tinha, eu criava uma, irmãos. Eu fazia muitas vezes, depois de culto, eu ia para o hospital, sozinho, orar pelos enfermos, orar pelos doentes, visitar as pessoas. O pessoal ia para a lanchonete, comer pizza, comer hambúrguer. Muitas vezes eu ficava no altar orando, irmãos, buscando a Deus. Pastor Brito, eu estive lá com ele agora, início de ano. Ele estava testemunhando a meu respeito, o que eu fazia. Ele lembra de coisas que eu não lembro. Irmão, muitas vezes terminava a culto, eu ficava orando, e o pessoal que vinha na madrugada me encontrava orando de novo. Eu ficava orando a noite toda, irmãos. Diga assim, propósito te conecta com ambientes. É saber o propósito, querido. Mas olha, com essa pegada, irmão, eu faço outras coisas. Não está tão fácil. Então, isso aqui é um conselho que eu até deixo para você. Não tenha apenas uma fonte de renda. Pessoas que só têm uma fonte de renda, irmãos, eles estão perdendo oportunidade e estão correndo riscos seríssimos. Aliás, algumas pessoas, quando perdem o emprego, eles perdem a paz. Eles ficam perturbados, porque eles só têm aquela fonte de renda. Então, esse é um conselho que eu dou para você, com base no conhecimento que eu tenho. Nunca tenha apenas uma fonte de renda.
tenha renda extras, tenha uma segunda renda, e está tudo certo, isso não te tira do propósito. O problema é quando essas coisas, elas começam a te ocupar tanto, e aí essas coisas começam a ser uma desculpa para não viver o que Deus te deu. Eu já fiz várias coisas, eu percebo que tudo requer dedicação, tudo requer tempo, energia, e eu penso assim, rapaz, eu não posso dar mais energia para essas coisas do que para o ministério. Eu não posso dedicar mais tempo nisso do que para o ministério. E toda vez que eu percebo que alguma coisa está usando muita energia, está usando muito meu tempo, ou até recurso, eu faço um reajuste, eu corrijo a rota. Espera aí, senão preciso ajeitar isso aqui. E eu logo alinho tudo. Já deixei de fazer negócios que exigem tempo, dedicação. Falei, não, até aqui deu bacana, a partir daqui não vai mais. Abro mão, porque é tentador, é sedutor, o mundo é cheio de sedução. Então muitos se perdem, se embaraçam, não é por causa de coisas ruins, na verdade é coisa boa, irmãos, e que você aproveite todas as oportunidades, desde que elas estejam alinhadas com o propósito de Deus. Existem propostas que elas vêm para tirar você do propósito, e são propostas boas. Você tem que ter uma convicção do propósito de Deus. Israel, eles se embaraçaram, eles se perderam. No caso deles aqui literalmente foi adversidade, pressão dos inimigos, os inimigos fizeram muita pressão, e aí eles afrouxaram as mãos, eles pararam, e pronto, viviam as suas vidas. O texto que lemos fala que eles construíram as suas casas, e a expressão que Ageu usa é interessante, porque o versículo 4 fala: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas. E Deus fala assim: esta casa há de ficar deserta, ou seja, a minha casa, o templo, estava parado. Estudos falam que isso durou 14 anos. 14 anos, relaxaram. Aí Deus fala assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus está mandando eles lembrar, olha para os vossos caminhos, olha para as tuas escolhas, para as tuas decisões, o que você está escolhendo? E aí Deus fala assim: olha bem, apesar que vocês estão trabalhando muito, vocês estão até semeando muito, mas você recolhe pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E fala assim: e o que recebe salário nunca saquetel furado, irmãos. É interessante que eles haviam se desvirtuado, ou se desviado literalmente do propósito. E havia neles, irmãos, uma pegada empreendedora, trabalho, mas não tinha êxito. Interessante porque Jesus, ele fala para os discípulos um dos princípios mais poderosos para termos sucesso ou para sermos vitoriosos. Mateus capítulo 6 é o capítulo da prioridade. Jesus fala para os discípulos olhar para as aves, olhar para os lírios do campo. Jesus fala assim: olha, Salomão com toda a sua riqueza não se vestiu como os lírios. Jesus está mostrando para eles aonde colocar o coração. Aonde tiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Ele está trazendo uma mensagem de alinhamento com o que é reino de Deus, ou a prioridade do cristão. E ele fala assim: ó, não se preocupem, não andem inquietos, não andem ansiosos, não andem perturbados com o que comer, beber, vestir. Mas ele fala o quê? Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e ele garante: e as demais coisas, exatamente, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Irmãos, esse é uma lei poderosa.
Mas as adversidades, as pressões da vida e até mesmo o sucesso, muitas vezes nos tira do que é essencial. E aí Deus nos corrige. Deus, Ele nos chama a atenção. E no caso de Israel, não compensava. O trabalho deles não dava certo. Irmão, eu já vi pessoas ficar desesperadas. Literalmente. Eu já atendi várias pessoas que estavam pensando em tirar a vida porque sofreram perdas financeiras. Terrível. E não é fácil passar por perdas. Toda pessoa que ele produz, ele é agricultor, ele tem uma fé natural. Ele planta com a expectativa de colher naturalmente. E para colher tem que ter um bom trabalho nesse período entre o plantar e o colher. Não é só plantar. O fator clima é muito importante, por exemplo. A chuva é uma bênção, mas se a chuva vier acima da média, ela prejudica. Se faltar também. Aqui nós somos um município que é muito forte a agricultura. E já teve anos que o prejuízo foi muito grande, irmãos. Grande. Teve gente que estava no ano de Hilux, passou 3 anos e estava a pé. Porque veio calor terrível, ou veio praga. Olha o que Deus fala: vocês plantam muito e vocês colhem pouco. Vocês comem e não se saciam, ou seja, não havia uma satisfação, não havia realização. E Deus está chamando eles: olhe bem para os caminhos de vocês. Quanto recurso vocês estão perdendo, quanta energia vocês estão desperdiçando. Aí Deus fala, repete: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplique o coração de vocês nos seus caminhos, e dá uma ordem: suba ao monte, traga madeira, edifique a casa, dela eu vou me agradar, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco quanto trouxeste para casa, eu assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. O que Deus está mostrando para o povo? Vocês estão fazendo de tudo para realizar os seus sonhos pessoais, seus desejos, e até suprir necessidades, só que vocês estão cometendo um erro. Vocês abandonaram a minha casa. Observe que o protesto de Deus, ou a censura de Deus, é por causa que eles haviam invertido a ordem de prioridade. Porque não há nada errado, irmão, em você trabalhar e prosperar. Deus quer que os seus filhos prosperem, irmão. Você crê nisso? Deus quer que você seja bem sucedido. Só que Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você vá para o inferno, porque de repente você ficou muito próspero, bem sucedido. Meus irmãos, o termômetro, ele é muito simples, é muito prático. Peraí, eu estou dedicando na dose certa, ou eu estou excedendo? Eu estou me dedicando com equilíbrio, ou eu estou comprometendo valores da minha fé? Eu estou comprometendo a minha vida com Deus? Não compensa, irmãos. Não tem lucro. Não tem lucro. Eu já vi pessoas, eu decidi há 9 ou 10 anos atrás cuidar da minha saúde, porque eu percebi que se eu não cuidasse, eu não ia nem ver os meus netos, que ainda vão nascer. A Luísa já está adolescente, mas eu não dava conta de brincar com ela. Ela era menor, cansado, quase morrendo. Sedentarismo estava me matando. Magro que dava dó, como diz o pessoal. E o pessoal pensa que magreza é sinônimo de saúde, né? No meu caso não era, irmão. E eu tive que me policiar, cuidar da saúde. Mas vamos lá, irmãos. Tem um horário que eu não vou para a academia, irmãos. De manhã, cedo, 5 horas, 6 horas.
Não tem quem faça uma academia. Ou eu estou orando, ou eu estou dormindo. Irmão, não tem. Por quê? É uma prostituição, no meu caso, uma prostituição espiritual. Eu separo o horário que não compromete mesmo. E não é nada errado cuidar da saúde, irmãos. Aliás, errado é não cuidar da saúde. É pecado, aliás. Mas eu não posso inverter, eu não posso comprometer valores, irmãos. Não vai ser desperdício. Paulo fala que a atividade física, ela é proveitosa, mas ela não é tão proveitosa quanto a piedade. A piedade, para tudo, é proveitosa. O que é piedade? A santidade. É uma vida para Deus, separada. E há pessoas que eles se embaraçam. Às vezes não é. Estou pegando aqui a questão da saúde física. No caso, a atividade física, pode ser musculação, outro esporte. O problema é quando começa a mexer com o meu culto a Deus. Aí tem um negócio errado, querido. E aí o sucesso, ele tem perigos. Não é que Deus está te manipulando ou te proibindo de coisas, te privando de coisas. Não é isso. É por causa que você tem que viver o propósito de Deus para a tua vida. Israel estava totalmente fora e Deus teve que confrontar. E no caso de Israel, Deus teve que agir no natural, irmãos. Deus teve que fazer a terra não produzir, para eles se tocarem. Quantas pessoas Deus está confrontando elas, e elas acham que é o diabo. Não dá certo, irmão. Tem uma hora que as coisas começam a desandar. Porque não adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, queridos. Jesus veio exatamente para salvar o perdido. Você já foi achado pelo Senhor. E o diabo está aí, buscando tragar a quem lhe possa. Ele não perde oportunidade. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda rugindo como leão, ao derredor, buscando tragar quem lhe possa. Ou seja, quem não vigia, dá lugar para o diabo. E aí, meu irmão, se embaraça. Não vai. Cuide da sua saúde, sem comprometer a tua vida com Deus. Tem que ser secundário, querido. Tem que ser secundário. Seja qual for o teu hobby. Tem gente que gosta de futebol, né? Eu me tornei palmeirense por causa do Bolinho também, né? Mas foi um amigo lá de São Paulo que começou. Mas aquele foi o cara que foi fortalecido. Me fortaleceu. Mas eu sou torcedor fraco, irmãos. Eu só assisto o resultado. Aí eu vejo o resultado. Palmeiras agora ganhou o Paulista, né? Está lá em cima, semana passada. Aí eu estou acompanhando. Mas não me chame para jogar futebol, que eu não vou. Nem para assistir. Só se for final. Ou semifinal, que fica mais empolgante, né? Fora isso, irmão, não vai. Mas vamos lá, você está me entendendo, queridos? Teu coração está se convertendo nessa noite? Olha um pouquinho para a tua vida. Peraí. Cara, eu estou me ralando aqui, eu estou me esforçando. Abra sua Bíblia aí, irmão, no Salmo 127. Isso aqui é um princípio que Deus ensina na Bíblia toda. Salmo 127. Glória a Deus. O que diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Irmão, isso aqui é frustrante. Inútil é comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E continua. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Observe que Deus, Ele não está tirando a prerrogativa do trabalho, seja, ou do sentinela, mas é em vão, é inútil se eu inverter.
Se o Senhor não edificar, irmãos, é tudo perca, é tudo em vão. Que você possa chamar o Senhor nessa noite para edificar a tua vida, e que você se posicione dentro dessa revelação, e que você seja renovado para viver o propósito de Deus na tua vida. Nós temos que ser renovados, talvez o dia todo, irmãos, no entendimento, ou seja, lembrar. Deus falou assim: Israel, lembra, olha para o vosso caminho e lembra, olha o que vocês estão fazendo. Vocês trabalham muito, vocês são esforçados, mas olha, está sendo inútil, não está dando certo. Já faz um tempo que eu tenho tomado um cuidado como líder aqui, e a gente, de vez em quando, a gente fala sobre isso. Eventos são muito importantes, irmãos. Deus estabeleceu festas para Israel celebrar, e nós sabemos da importância de celebrar, então de festejar. Mas evento, uma igreja que se torna de programa, de eventos, é uma igreja doente. E olha que a gente tem que tomar cuidado, mas um domingo como esse, você vê que tem muita gente que está fora do culto, e não choveu hoje. É gente que se embaraça, irmão. Não é gente que está doente não, irmãos. É gente que está negociando o que é principal por coisa secundária. É gente que não está no lugar que era para estar, irmãos. É isso. Mas que não discerne. Hoje vem discerne, aí dá um peso de culpa, aí vem um tempo de igreja. Só que depois de um tempo, aí ele perde a graça. Ele não vive por propósito, ele vive por emoção. Irmão, não viva com base em emoções. Viva com base no propósito de Deus, em nome de Jesus. Como disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. É a inteligência para fazer escolhas certas, para estar onde Deus quer que você esteja. E que a tua fé seja, em nome de Jesus, fortalecida nessa noite, para você testemunhar: não, eu estou vivendo para Deus, eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Israel se perdeu aqui, Deus estava corrigindo. Agora preste atenção, porque eles ouviram a palavra. Versículo 12 fala que eles ouviram a palavra. Deus falou para eles: olha, eu retive os céus, o seu orvalho, a terra retém os seus frutos. Era Deus, irmãos. Preste atenção. A Bíblia fala o seguinte: que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste os soberbos. Nem tudo que está dando errado é porque o diabo está agindo, o diabo está furioso, como alguns dizem. Não. Existem momentos que Deus ele chama a nossa atenção, que Deus começa a confrontar, começa a corrigir. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, por causa que isso aqui faz parte de um raciocínio coerente. Não, Deus está confrontando alguns de vocês. Vocês precisam corrigir a rota. Você está fazendo muita coisa que não era para você estar fazendo. Tem gente aqui que está se ocupando demais com coisas secundárias. Não é que seja errado, mas toda vez que eu torno algo secundário prioridade, eu estou pecando. É tempo de dedicar ao Senhor. Faz isso e você vai ver como a tua vida vai ficar mais leve, como os resultados eles vêm de forma muito mais natural. Até porque a glória toda é para Ele, a honra toda é para Ele. E eu preciso reconhecer isso, e você precisa reconhecer isso. Aí o povo, a Bíblia fala que o governador ouviu, que é Zorobabel, o sacerdote ouviu, e todo o resto do povo também. Eles ouviram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. Ele fala: e temeu o povo diante do Senhor. E aí vem falar: e então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu amo essa expressão, eu sou contigo. Ou Deus está contigo, Deus é contigo. Não tem palavra melhor para se ouvir, irmãos, a de que Deus está presente.
a de que Deus está conosco. Jesus disse: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele está conosco, e é porque Ele está conosco que Ele nos confronta, Ele nos corrige. Nós não somos desgarrados, nós já fomos encontrados. Nós somos ovelhas de Jesus, nós somos guiados por Ele. E Deus, Ele está falando para você nessa noite: corrige o que precisa ser corrigido. Prioriza o que é prioridade de verdade. Faz isso. Faz um plano de ação para você priorizar o propósito de Deus na tua vida. Plano de ação é uma agenda. É uma agenda, irmãos. É compromissos. Lembrei que eu falei esse dia para uma obreira. Ela está aqui no culto. Eu falei assim: olha, você é uma líder, e eu vou te designar para uma célula. Eu falei: porque se você se comportar como Jonas, até a empresa que tu trabalha pode falir, até a casa que tu mora pode pegar fogo. Que é isso, pastor? Eu falei: não, irmão, eu estou só falando o que a Bíblia fala. Jonas entrou num barco, fugindo do propósito de Deus, viu, Leilson? Fugindo do propósito de Deus. Irmão, os caras tiveram que jogar tudo, viu, Rosângela? Tiveram que jogar tudo para não morrer. Quem está me entendendo? Diga glória a Jesus. Tiveram que jogar tudo, e o Jonas lá embaixo, lá só de boa dormindo. O cara indiferente, apático, irmãos, amargurado, cheio de rancor, cheio de ódio, acaba endemoniado. E era profeta. E aí, cara, já fizemos tudo, lançaram sorte, jogaram lá alguma coisa. Ah, é esse caba. Como assim? Quem és tu, rapaz? E Jonas sabia: eu sou hebreu, eu sou servo do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, e eu estou fugindo da sua presença. Os tripulantes daquele barco fizeram lá uma oração, tipo assim: nos livra do sangue desse homem, mas temos que jogar ele. Jogaram ele. E aí houve bonança. A fúria do mar acalmou. Irmão, é muito perigoso quando alguém está vivendo fora do propósito de Deus. Tem gente que não reconhece, mas não importa. Você precisa estar no propósito de Deus. Irmãos, eu estou aqui nessa cidade, que é a minha cidade, há mais de 20 anos. Pela minha vontade, eu nem voltaria para cá, irmãos. Para quem está comigo há muito tempo sabe disso. Eu nem voltaria. Mas o melhor lugar para você estar sempre ao centro da vontade de Deus, irmãos. O melhor lugar para você estar e que você prefira é fazendo a vontade de Deus. Eu tenho uma oração que eu faço para Deus: Deus, eu fico em qualquer lugar, desde que seja no centro da tua vontade. Eu não quero ficar nem um segundo a mais, nem um segundo antes, fora do centro da tua vontade. E eu falo: se for para ficar aqui em Tomé Açu, de boa, eu fico, coloca no meu coração, eu vou ficar de boa. Mas também, se não for para ficar, me dá sensibilidade para eu perceber o tempo. Porque vamos falar assim: a nível ministerial está muito bem, mas imagina se de repente a igreja ceia começa a ter declínios. Imagina que de repente um monte de gente começa a desviar, começa a levar o farelo, como a gente fala. E começa porque Deus está tentando me mostrar: cara, acabou teu tempo nesse lugar, já passou o tempo de tu ir embora. Eu sei que o pessoal ficaram com medo agora. Meu Deus do céu. Irmãos, é possível. É possível, se alguém estiver fora da rota. Se Deus fez com Jonas e prejudicou uma galera, irmãos. Ali tinha pai de família, gente levando comida, porque é assim que ele viveu, até hoje vive assim. Então não seja como um Jonas que foge do propósito. Ah, mas é muito difícil. Eu não estou falando aqui de pregação, de missões, não, irmão. Propósito
Propósito é saber o que Deus tem para a tua vida. Olha, uma coisa que eu passei a orar foi pelos políticos. Irmãos, hoje nós temos um ministro lá que está sendo, graças a Deus, usado por Deus. Para quem acompanha, irmãos, está sendo uma bênção. É um sinal de Deus. O Brasil não está entregue à corrupção. Deus lhe reina sobre o Brasil. E Deus levantou lá o André Mendonça, servo de Deus, filho de Deus, que está testemunhando, profecias estão se cumprindo hoje. Lá atrás, o cara nem imaginava o que seria. Deus falou que ele seria colocado numa autoridade que mudaria leis desse país, irmãos. E está acontecendo. Um homem alinhado com o propósito de Deus. Irmãos, cara, eu não quero passar o estresse que um vereador passa, um prefeito passa. Mas, glória a Deus, que eles cumpram o propósito da sua vida. Se o teu propósito é ser um professor, né, um pedagogo, um matemático, um historiador, irmão, cumpra o teu propósito, faz com excelência. Nós temos aqui a nossa escola de música, temos o professor Jutécio. Para quem não sabe, o Jutécio é professor de história, mas ele ama a música, um guitarrista e que ama demais o que faz, e se posicionou nesse propósito. Ele me contou uma vez que estava tocando no mundo secular, né? Lá tocando para ganhar o dinheirinho dele, lá tadinho. Que ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Precisando de dinheiro, foi lá tocar, né? Aí teve uma festa que o cara estava pagando, e ele já tinha terminado, todo o contrato tem um prazo, né? Acho que era 2 horas de tempo, de música, e o cara bebendo, e o cara queria beber ouvindo música ao vivo. E o cara puxou o revólver, deixou na mesa, vocês vão tocar. Rapaz, e eles tiveram que tocar até de manhã para o cara bebendo com revólver. Foi o suficiente para ele se tocar, irmão. Ele se tocou ali, cara, eu estou fazendo, o que é isso? Não vale a pena. Ajudou o Jutécio a se converter, irmãos. Meu irmão, se Deus está me lembrando disso aqui, é para você se tocar, viu? Deus está te dando, quer te dar livramento. Mas se tu der uma de doido, vai na tua. Se quiser teimar, teima, irmão. Fica na teimosia e você vai levar o farelo, irmãos. Lembrei do Edivaldo Guzmão, né? Fala, cadê ele? Cadê o Tatu Bola? Está fora do propósito, está doente? Preocupado? Gripado. Jesus toque no coração dele lá. Irmão, já preguei gripado aqui não sei quantas vezes. Eu não entendo certos crentes, irmão. Dor de cabeça, fica em casa. É uma gripe, irmão. Eu evito o contato com o povo. Rapaz, já não sou de abraçar muito, né? Então já fica longe mesmo. Mas, graças de Deus, irmãos, graças de Deus, tomo lá uma coristina, tomo uma injeção em rocha. Diga assim, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Tem gente que pensa assim, esse cara é muito radical. Irmão, ou você é radical ou você é um medíocre. Diga assim, ou eu sou radical ou eu sou um medíocre. Dói, né? Mas você ou é raiz, irmão, ou você é superficial. Nós estamos no ano da profundidade, irmãos. Você está na ceia de 4 bocas para ter raízes profundas em Cristo Jesus. Eu ainda vou orar nessa noite, juntamente com vocês. Nós vamos nos alinhar com o propósito de Deus para nossas vidas. Eu não estou entrando aqui especificamente em nenhuma, vamos falar assim, área da vida, porque isso aqui fala de tudo, irmãos. Mas vamos lá. Aqui no caso deles é vida financeira, negócios, plantação. Quantos estão negociando? E às vezes quantos estão tomando para si o que é de Deus? Quantos estão comendo o que é para semear? O medo, a avareza, a ganância, suspeitas malignas. Tem gente que encara o momento não, né?
prática de dizimar, de ofertar, como se fosse uma exploração de ministros, ou de pregadores, ou de pastores. E não tem revelação de que dizimar e ofertar, primeiramente, fala de adoração, de fidelidade ao Senhor, de obediência, de gratidão. Irmãos, existem momentos de aperreios na nossa vida financeira. E esses momentos, eles são cruciais, eles nos levam a uma prática de fé mesmo. De fé mesmo, irmãos. Meu Deus, não é fácil não. Não é fácil, temos que orar e fazer jejum para obedecer a Deus. Eu já fiz isso algumas vezes, irmãos. Falei, Deus, me dá força. Está tão difícil. Eu lembro quando eu estava recém-casado, e o que eu ganhava não dava para manter a casa. Não dava. Eu fui orar para Deus, angustiado, atribulado. Aí Deus me deu um comando: começa a dar o dízimo da fé. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. E eu falei, como é que funciona? E Deus me ensinou: dá o dízimo daquilo que tu quer ganhar. E eu fiz um cálculo, fui para o bico da caneta, calculei quanto que eu precisava para ter, naquela época, uma vida digna, que supria as necessidades. No meu caso, era o dobro do que eu ganhava. E aí eu comecei a dar o dízimo da fé. Irmão, se não estava dando os 90% e agora com 80% só. E eu pensava que no outro dia ia acontecer um milagre, irmãos. Não aconteceu, Alexandre. Tem gente que faz o voto de ser dizimista, ele pensa, segunda-feira ele vai ganhar logo. Não, irmão, você tem que perseverar na obediência. Tem gente que dá uma vez premissa na vida, ele vai, agora vai. Isso é idolatria, irmão. Isso é barganha, é troca-troca. Não faça isso. Obedeça, porque a bênção vai te alcançar. Irmão, primeiro mês, nada. Segundo mês, piorou. Terceiro mês, eu estava desesperadíssimo, quase quebrando o voto. Aconteceu milagrosamente uma virada. Não teve crescimento de gente na igreja, mas a receita dobrou. E quando dobrou o que eu ganhava. E Deus começou a usar pessoas para ofertar na minha vida. E ela diz o seguinte: pastor, isso aqui é para o senhor, viu? Não vai comprar cimento, não vai comprar tijolo, isso aqui é para a sua vida. Deus mandou lhe abençoar. Deus começou a me abençoar, irmãos. E aí eu ando nessa revelação desde então. Desde então eu ando nessa revelação. O dízimo da fé. Irmãos, quando você obedece, aplicando fé, porque fé te leva a obedecer, você vence um monte de problema lá dentro de você. Preocupação, ansiedade, medo. É fé, irmãos. O povo perdeu a fé aqui. Deus está ativando a fé deles. No capítulo 2 você vai ver que Deus revela para eles que ele é o dono. No versículo 8 fala assim: minha prata e meu ouro, disse o Senhor dos exércitos. 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O versículo 10 fala assim: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo. Aí vai falando um monte de coisa aqui. Agora observa comigo no versículo 18: ponde, pois eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. 19, há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Desde este dia, o povo tomou uma decisão. Nós lemos que o povo ouviu e temeram ao Senhor. Agora Deus está falando: a partir desse dia 24 do mês 9, eu vou abençoar vocês. Eu vou mostrar para vocês que sou eu que faço vocês prosperar. Desde o dia que se fundou o templo do Senhor,
ponde o vosso coração nessas coisas. E Deus manda eles olhar exatamente: existe semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos. Mas olha só, a partir de hoje, a romeira, a videira, a figueira, ela vai produzir os seus frutos. Deus está prometendo para eles um novo tempo. Um tempo que eles não iam só semear, plantar, trabalhar igual uns condenados. Não, um tempo que, uma vez alinhado com a vontade de Deus, eles veriam o fruto do trabalho deles. Deus quer abençoar o seu povo. E Deus tem bênção para os seus filhos. Deus tem uma glória maior para cada um de nós, irmãos. Para a tua casa. Mas é preciso lembrarmos e nos renovarmos para viver o propósito de Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Glória a Jesus. A unção de Deus, ela se manifesta e ela dobra quando nós estamos cumprindo o seu propósito. Glória a Deus. Eu lembrei aqui, irmão, de Tomé Açu. Lembrei dos homens de Tomé Açu. E eu só lembrei para nós orar, amém? A moça veio a óbito, Alciele, né? Veio a óbito. Eu não sei qual foi o grupo que eu vi, mas teve um cidadão que tacou fogo na casa, depois de brigar com a mulher, tacou fogo na casa. Eu falei: rapaz, está estranho esse negócio, Tomé Açu, tá? Tem muito homem do bem nessa cidade, homens de Deus. Tem muita gente nobre nesse lugar. Mas é como um alerta, né, irmãos? Para nós estarmos orando pelos varões. Aliás, nós temos orado pelos homens. Tenho pedido para a igreja estar orando pelos varões, para que Deus faça com que os homens se posicionem, os homens vivam o propósito de Deus. Então nessa oração a gente vai estar orando por cada varão, amém? Você tem um marido, você tem um pai, você tem algum amigo homem, ore ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas aí mesmo onde você está, você ouviu uma mensagem, e não é novidade para a maioria de nós aqui, não é uma exclusividade, mas vamos lá, irmãos, e nós vamos saber como é que está a conversão nos próximos dias. O culto, ele é um alerta. O culto de Deus traz o alimento, ele te fortalece, mas é na segunda-feira que você revela se está crendo, se está obedecendo. Você vai sair daqui hoje com essa necessidade de ajustar a tua agenda, de ajustar a tua vida, de ajustar-se ao propósito de Deus. Faz isso. Sai da tua zona de conforto, que não é nada confortável. Deixa a preguiça espiritual, deixa a indolência. Não te embaraça com as coisas desse mundo. Não te embaraça. Deus está nos conclamando aqui nessa noite para um arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Como é que está o teu tempo de oração? Onde estão os teus investimentos financeiros? Você tem sido fiel a Deus? Fiel mesmo? Você tem entregado o dízimo de tudo, de verdade? Tua empresa está protegida hoje do devorador? Você tem dado o dízimo do lucro da empresa? Porque se você não está dando o dízimo do lucro da empresa, você precisa converter, corrigir. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Não deixe o medo decidir por você. Que a fé em Deus
te oriente nas suas decisões. Que a fé em Deus. Você tem feito propósito de falar do amor de Deus para as pessoas, de evangelizar. Você tem feito propósitos de jejuns por salvação da tua família, por avivamento na tua casa. Você tem feito o que com tudo que você tem recebido da parte de Deus? No caso de Israel aqui, a pressão fez eles enfraquecerem, afrouxarem. E nós também passamos por pressões, mas a boa palavra que Deus deu para ele foi: o Senhor é convosco, o Senhor está contigo. Deus continua guardando o seu povo. Deus, nós oramos pelos homens de Tomé Açu, nós intercedemos pelos varões desta cidade, nós oramos, Deus vivo, e pedimos: perdoa-nos, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor, dos homens. Tem misericórdia de cada pai, de cada marido. Tem misericórdia, Senhor. Sim, Deus. Fortalece, renova. Espírito Santo, liberta os homens, papai. Liberta dos vícios. Liberte a mente, Senhor, desses homens. Espírito de Deus, batiza os homens que congregam na ceia. Enche cada varão aqui com a tua presença. Que sejamos homens cheios da glória de Deus. Nos enche com o teu temor, Espírito Santo. No nome de Jesus, ó Pai, liberta os homens de Tomé Açu, homens que agora estão, Deus vivo, nos bares, homens que agora estão em motéis, sejam libertos em nome do Senhor Jesus, sejam transformados em nome de Jesus. Deus, eu oro por homens que maltratam as suas mulheres, homens que abandonaram as suas casas, homens que abandonaram os seus filhos. Caia o temor de Deus no coração destes homens. Caia o temor de Deus no coração destes homens. E que haja arrependimento em nome de Jesus. E que toda frieza seja transformada em fogo em nome de Jesus. E que toda maldição seja transformada em bênção em nome do Senhor Jesus. Deus, nós declaramos avivamento na vida dos varões que congregam nesta casa e dos varões desta cidade. Levante a sua mão, porque Deus está ouvindo a tua oração. Profetize na ousadia da fé que haverá uma colheita de salvação de homens ainda nesse mês, em nome de Jesus. Homens sejam libertos, homens sejam salvos, transformados, avivados em nome de Jesus. Ajuda os homens, Espírito Santo. Ajuda esse chefe de família a crer e a confiar em Ti, Senhor. Toda preocupação que pesa na mente desse pai, que pesa
no coração desse marido. Eu oro, Deus, para que essa preocupação seja transformada em paz nessa noite. Você que é um varão de Deus, levante as suas duas mãos. Você está sendo levantado por Deus nesse dia. Homens, sejam restaurados pela fé em nome de Jesus. Eu abençoo a saúde do teu físico nessa noite. Eu abençoo as tuas mãos nessa noite. E eu declaro sobre o teu coração, em nome de Jesus, quebrantamento, sensibilidade. Que o teu coração seja, em nome de Jesus, cheio do conhecimento e da revelação da vontade de Deus. Eu oro ao Senhor em favor da tua vida aqui nesse altar nessa noite. E que a unção do Espírito Santo seja manifestada para desfazer todo o jugo nessa noite. Toda a opressão de doença, de enfermidade, seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Com as suas mãos levantadas, toda a resistência está caindo por terra em nome de Jesus. Toda a opressão está sendo agora destruída em nome de Jesus. Toda perturbação na mente, toda voz de acusação agora está sendo silenciada em nome do Senhor Jesus. Ora, igreja, existe uma guerra espiritual muito intensa. Nós estamos num campo de batalha espiritual, mas territórios estão sendo conquistados nessa noite. O reino de Deus é chegado a vós outros. O reino de Deus é chegado a vós outros. Sim, Deus poderoso, a tua palavra não volta vazia, ela prospera, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. A tua palavra já foi liberada nesse altar nessa noite, e eu creio na prosperidade do teu propósito, ó Deus. Eu declaro que haja alinhamento nessa noite, que haja conversão ao Senhor nessa noite. Que Jonas se converta nessa noite, em nome de Jesus. E que haja bonança aonde estava tendo ruína, em nome do Senhor Jesus. Sopra nesse lugar, Senhor, como tu prometeste. Traz a bênção sobre a casa dos teus filhos. Traz a provisão sobre a casa do teu povo, em nome de Jesus. Levante a sua voz e comece a profetizar nessa noite, movido pelo Espírito Santo. Que toda sonolência, desapareça em nome de Jesus. E pra
sou teu. Fala isso pra ele. E tu és meu. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Clame ao Senhor.